Porque eu sempre falo, não tem trabalho escravo aqui. É escolha. É escolha, exatamente. Mas eu preciso. Precisa, mas você fez alguma coisa pra procurar outro lugar, outro caminho? A primeira coisa, porque não é do nada, tá? E às vezes trazer essa base. Quais são pequenos estímulos que você tem que te fazem se conectar com si mesmo para que você fique bem para cumprir a sua missão onde você se colocou ali à disposição para trabalhar. Sim. Bem-vindos ao podcast Vênus, eu sou a Ju Caldeira e hoje eu estou com uma pessoa que veio florir o nosso podcast. Déia, muito obrigada por estar aqui. Andrea Volpi, ela, além de florir, ela vem encantar com todo o conhecimento que ela tem, assim, é uma delícia, é uma troca, é um presente. Obrigada, conversar com a Déia, porque tenho certeza que todo o papo que a gente tem, todo atendimento, ela, além dela ser a minha médica, ela te olha em todos os ângulos e, assim, é um ser humano espetacular. Déia, muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Foi um grande presente esse convite e um presente também poder cuidar de você e a nossa troca, porque a gente sempre aprende um pouco com os nossos pacientes e é uma troca para a vida deliciosa. Bom, eu sou médica nutróloga, trato doenças relacionadas à alimentação e tudo que envolve também a prevenção de doenças e uma apaixonada por comportamento, você sabe disso? Então eu tenho essa visão porque eu acredito muito que corpo e mente andam juntos e para a gente ter um corpo saudável, a cabeça também precisa estar boa. É exatamente dessa forma que a Déia falou. Eu acho que você individualiza muito. É muito lindo o seu atendimento. Obrigada. Você consegue olhar em todos os aspectos, né? Emocional, principalmente, porque a gente não desmembra. E eu falo muito isso no Vênus. As pessoas não são desmembráveis, assim, a gente tem que unir. Então, assim, eu queria só que você explicasse um pouco o papel do nutrólogo nessa individualização para que a gente aprofunde um pouco os temas. Perfeito. Bom, a nutrologia, ela estuda as doenças relacionadas à alimentação. Então, se a gente for parar para pensar, hoje, muitas das doenças crônicas que a gente tem, elas vêm dos nossos hábitos alimentares. Além disso, a nossa máquina, que é o nosso corpo, ela funciona de acordo com o que a gente dá para ela e com os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, que isso vai potencializando a nossa performance no dia a dia. Então, uma pessoa cansada, por exemplo, tem que ver se tá o ferro bom. Às vezes é algum problema tiroidiano também, que a gente vai ajustando. Então a gente faz essa visão completa do funcionamento da máquina para otimizar a qualidade de vida desse paciente. E como eu trato muita coisa relacionada à alimentação, eu acabei estudando um pouco mais sobre essa questão do comportamento, porque quando a gente vai falar de alimentação, o comportamento está completamente associado. Tá. A gente come quando está feliz, a gente come quando está triste, a gente come para comemorar com a família alguma data especial. Então tá tudo isso junto. E acabou que eu tentei juntar um pouco mais essa questão comportamental com a nutrologia. E eu acabo ouvindo o paciente, a gente vai tendo vários insights durante a consulta, até para que ele possa se observar. Porque muitas vezes esses comportamentos acontecem de forma automática. Então a gente tirar esse paciente do piloto automático, se observar e a gente também alinhar com a parte médica, a química desse paciente, para que ele possa ter recursos para cuidar da saúde dele como um todo. Eu vejo muito esse lugar do robotizado, né? As pessoas entram num piloto automático. E eu sei que você lida com vários executivos, Exato. Então eu me vi nesse lugar de cansaço. E eu, por exemplo, eu vou fazer 44 anos. E quando a gente fala de climatério, acaba assustando um pouco. Mas você fala, cara, eu sou uma pessoa que sempre tive uma potência, eu sempre saía atropelando. Meu apelido, eu era um trator, onde eu entrava para construir alguma coisa e de repente eu vi isso diminuir, não em questão intelectual, mas mental, mas muito física mesmo, um cansaço que ele vem. E daí quando eu cheguei para você cuidar de mim, foi muito rápido a gente entender também esse lugar de, poxa, peraí, vamos parar, vamos sair do automático, não é normal esse cansaço. Exato. E eu acho que as pessoas precisam entender que não é normal se sentir assim, você não pode se sentir assim, as pessoas precisam ter qualidade de vida, né? Existe uma questão que durante a nossa vida a gente vai tendo vários sintomas.
Então, são sintomas aleatórios. Às vezes, pode ser uma dor de cabeça constante, pode ser um cansaço, uma queda de cabelo, acne. Na verdade, os sintomas, eles podem ser a manifestação de algum probleminha na máquina. Uma doença, ou uma deficiência de um micronutriente, ou uma alteração hormonal. Então, esses sintomas, a gente tem uma mania de normalizar. E achar que é normal. Não, isso é comum, eu tenho isso toda vez. É interessante a gente tentar buscar qual é a raiz desse sintoma. Da onde está vindo, por que pode melhorar. Imagina uma paciente que você tem a questão do cansaço, mas colocar uma coisa simples que a gente ouve muito, a dor de cabeça. Sentir dor de cabeça 2, 3 vezes na semana, quanto isso impacta no seu trabalho, no seu humor, no seu relacionamento, tanto profissional quanto familiar. Então, essa normalização dos sintomas é que não é legal. Por ser simples, não quer dizer que não seja nada. Sim. Então, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Às vezes, é falta de água. Às vezes pode ser simples. Eu ia chegar nesse lugar, já que você tocou nesse assunto, eu te acompanho e assim, você fala muito sobre a água. Conta um pouquinho o que é a falta de água, porque eu vejo muito você falando assim, você não precisa sentir sede. E eu insisto muito para todo mundo tomar muita água. Eu tomo muita água e quando eu deixo de tomar água, eu tenho alguns sintomas como cansaço e ninguém atrela a água, a falta de água, esse cansaço. Então, traz um pouquinho do que a falta de água traz para o nosso organismo. Ju, na verdade, a água, ela é assim, a principal no nosso corpo. 60%, 70% do nosso corpo é água. Então, a gente precisa disso para as nossas células funcionarem. As reações químicas precisam de água. Sede é uma desidratação já intermediária. Então, você já passou de um caminho longo para chegar e o teu corpo está gritando que ele está precisando de água. Antes disso, a gente passa por vários sintomas inespecíficos. Então, que uma pessoa saudável pode estar sentindo cansaço físico e mental. Então, às vezes, a gente fala... O Thiago, o meu marido, né, o Volpe, ele fala que eu brinco que um cérebro desidratado é um cérebro burro. Eu engatei, trava-língua. Então, assim, fica um cérebro burro? Fica. Por quê? Porque eu preciso de água para fazer esse cérebro funcionar bem. Você pode ter um aumento de apetite, uma alteração, porque você também retira água dos alimentos. Então, o nosso corpo, ele faz muita coisa intuitiva. Você vai aumentar também a sua fome. E o centro da fome e a sede são muito próximos. Tá? Alterações de pele, alterações intestinais, alterações imunológicas. O emagrecimento, que muitas pessoas vão a mim por conta do emagrecimento, não comporta, precisa de água, a pessoa fica mais inchada quando está desidratada, porque é como se a água fosse um caminho de limpeza. Um veículo, né? Exato, ela entra lá e vai tirando tudo de ruim para que a gente possa excretar. O meu já está quase vazio. Então, para sair aquilo que a gente não precisa mais. Então, preciso desse meio para fazer dar certo o corpo funcionar numa potência boa. Eu brinco que eu sou a louca da água, eu não negocio. Foi até engraçado que ontem eu tive a primeira paciente que eu negociei água, aquilo me marcou. Mas uma pessoa que o trabalho dela não permite que ela saia para ir no banheiro. Eu falei, gente... Eu falei, olha, mas você repensa no seu trabalho. Eu não quero colocar lenha na fogueira, não. Mas repensa aí porque não tá certo. Então, é algo fundamental e vai deixar uma pessoa mais produtiva, com uma melhor disponibilidade ali no trabalho, disposição para fazer acontecer. E quanto de água? Porque acho que é 35. Outro dia eu escutei você falando a conta. A gente coloca como 35, mas a conta média vai de 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Tá. Então é só multiplicar peso vezes 35, Sim. que é uma média, e que você tem ali a quantidade de água que você precisa beber no seu dia. É fácil, viu, gente? Não dá pra fugir disso. Não dá. E é uma coisa que... Por que as pessoas, num geral, não têm o costume? Piloto automático, um dia vai acontecendo. Então, uma dica que eu acho que é a dica de ouro. Deixa preparado. Você sabe que vai precisar? Deixa essa água perto de você. Porque o dia vai acontecer, talvez no meio do furacão, você não vai conseguir parar pra pensar, meu Deus, cadê a água? Ela vai ter que estar perto de você. Então, é acordar, preparar já isso tudo,
pro dia correr bem e você conseguir bater sua meta. Eu sou a louca da água. Tem garrafa de água em todos os lugares do meu carro. Tem na minha bolsa. Às vezes eu saio assim, ó, porque eu trago uma garrafa de 1,5 litro. Exatamente. E assim, você vê, é nítido, né? Você funciona melhor, o cabelo fica mais brilhante, a pele fica mais viçosa. Então assim, a gente só tem a ganhar. E não, a água não é a do suco, tá, gente? Exato, É nem a do água, cafezinho. água. Não, eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão, não vou falar aqui o nome dela pra ela não me matar, que ela toma H2O. Nossa. H2O2, como que é aquela bebida que parece água, mas não é Sim. água? E ela fala, não, eu tomo água. Eu falo, não, isso não é água. Uma boa forma que a gente tem de facilitar. Tem pessoas que buscam o sabor, né? Saborizar a água. Então você pode colocar um pedaço de uma fruta, não a fruta em si amassada, sim, nada disso. Pedacinho. É um pedacinho que vai dar um sabor hortelã, hibisco. Você pode deixar ali. Então, um saquinho de... Que nem a Sofia, você estava Laranja. conversando com a minha filha ontem. E os adolescentes, as crianças, eles buscam muito esse sabor, né? E como que a gente faz com que eles tomem essa quantidade de água? Eu achei ótimo. Você falou assim, põe um saquinho de chá que você gosta. Traz um pouquinho de limão. E eu acho que isso a gente tem que levar para esses adolescentes que estão também nesse lugar de mudança hormonal, elas estão com a pele zoada, geralmente. E eles não têm ainda, até por conta da idade mesmo, a noção do que o corpo precisa, de quais são as deficiências e as necessidades. É aquela idade que a gente vai fazendo... Só vai. Só vai. Então, trazer isso... Uma vez eu falei com uma pessoa que trabalha com comportamento. Ela falou, nossa, acredita que uma paciente comprou uma garrafa de R$500? Que ela é toda cheia de enfeite, não sei o que. Eu falei, ela vai beber? Não importa. Se ela pode e se faz sentido pra ela, deixa. Por quê? Porque, às vezes, o visual, ela pega, vê uma coisa colorida e com o nome dela. Aquilo pode estimular a pessoa a ir pra esse hábito. Tá tudo bem. Tem pessoas que são mais visuais, né? Exato. E que precisam. Tem pessoas que precisam do sabor, tem pessoas... Então, a gente tem que adequar. E me fala uma coisa, Dé. A gente tem, assim, de novo, vamos sair da borda e vamos mergulhar aqui. Vamos falar sobre burnout. Eu sei que é um tema que já vem se falando há muito tempo. Eu tive um burnout em 2016. Eu tinha... Meu filho mais novo tinha 1 ano. Eu não parei. Então, assim, eu tive ele praticamente numa fusão de uma empresa. Eu não parei, eu não tive licença maternidade, já contei algumas vezes aqui de formas diferentes, e acabou que eu fui estendendo, por quê? Porque eu amava o meu trabalho, eu gostava do que eu fazia e eu sempre fui uma pessoa de excelência, de entregar o que eu me propus. Só que o meu corpo foi me dando indícios, eu tinha, assim, de vez em quando eu tava andando, a minha perna balançava, eu sentia que eu perdia a força, eu falava, até o dia que eu parei, realmente não conseguia pôr a perna no chão. Então, assim, o que você traz, assim, sobre o burnout? Porque eu tenho visto cada vez mais as empresas falando sobre quanto mais a gente consegue aproveitar dessas mentes, e eu acho que existe uma entrega saudável, mas existe um lugar que não é mais saudável e que tudo bem você amar onde você tá, mas existe um limite, né? Porque senão você é um ser humano inteiro, você não consegue desmembrar e você tem outros alicerces. Você tem o espiritual, o familiar, o emocional e o profissional. Todos eles estão, né, ali, são pilares de uma tábua de mesa. Se você puxa vai cair, né? E eu acho que o burnout vem nesse momento, onde você deixa tudo num pilar só. Ju, assim, nós carregamos vários pratinhos, né? Vários pratinhos que a gente vai lidando no nosso dia a dia, que é família, trabalho, pessoal, entre outras coisas, saúde. Nem sempre esses pratinhos, eles não têm uma linearidade, tá? Eles não vão ficar sempre organizados. Lógico que uma época da vida você vai estar com um pouquinho mais intenso, depois outro. Eu acredito muito que a gente precisa cuidar da base. Eu sempre falo isso. Qual é a base? Quais são os cuidados básicos que eu preciso para ficar bem? Não consigo... Eu gosto muito de fazer minha atividade física como um remédio para mim. Eu também. Então, ok, não tem 1 hora... Posso fazer um cardiozinho em 20 minutos? Exato. Não consigo meditar em 15. Faz um exercício de respiração em 5. Qual é 1 horinha do dia que você vai, ou pelo menos na semana, separar para fazer alguma coisa que te faça reconectar? Eu tenho algumas estratégias. Eu
também tive um início de burnout, que foi muito piloto automático, agenda muito cheia, passei por um crescimento de carreira muito grande nesses últimos anos, e às vezes é isso. Opa, piloto automático, um cansaço. Conversei com um colega psiquiatra, ele falou, Déia, tá desenhando um burnout. Calma, parei, organizei minha rotina, não vou pra academia, vou treinar em casa. Ponto. Pequenos ajustes que às vezes vão te fazendo já reconectar. O trabalho continuou intenso do mesmo jeito. Então, quais são esses pontos de conexão? Lembrando que se alguém tá num trabalho que tá sugando, que não tá se conectando, porque você tinha conexão, você amava o que você fazia. Eu vejo pacientes que nem Não sabem o que amam. estão fazendo ali. Procura também um caminho, traça qual é o prazo que você vai ficar aqui. Porque às vezes quando você consegue entender que vai ter um final, vai ter um outro começo, pode te ajudar a E isso é internalizar autorresponsabilidade, isso. né? Exato. Ah, É o que eu sempre falo, não tem trabalho escravo aqui. É escolha. a escolha, exatamente. Ah, mas eu preciso. Precisa, mas você fez alguma coisa para procurar outro lugar, outro caminho? A primeira coisa, porque não é do nada, tá? E às vezes trazer essa base. Quais são pequenos estímulos que você tem que te fazem se conectar com si mesmo para que você fique bem para cumprir a sua missão onde você se colocou ali à disposição para trabalhar. Sim. Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu acordo, livro de gratidão, faço uma oração, é todo dia de manhã e isso certo. Por quê? Porque já me faz, assim, um nível de positividade a mais. Já me faz ter uma outra visão. Cardio, hoje eu tinha que vir aqui, fui fazer exames, tinha um pouquinho mais de tempo. Não vou treinar 1 hora. Treinei 30 minutos, mas tá feito. Ali eu me conectei comigo. Então, são esses ajustes e flexibilidade para que a gente entenda que às vezes são fases. Sim, é você se adaptar, né? E tem um lugar também que eu falo de autorresponsabilidade, porque às vezes as pessoas, elas estão tão no piloto automático, o mundo tá rodando muito mais rápido, né? A gente brinca, a gente tem muita informação, todo mundo tem acesso 24/7, o WhatsApp ali, se você não responde. Então, assim, você também tem que entender o que você quer para sua vida, né? Então, você ter metas claras da onde você quer chegar. Porque se você não tem as suas metas e você só fica à deriva, e eu falo muito isso, é um barco à deriva, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar perdido na tempestade, né? Pode falar. Não, e é nesse lugar que eu acho que acaba dando burnout, porque você começa a entrar num piloto, você quer entregar cada vez mais, e às vezes a sua vida não está legal, não está feliz, e você se entrega no trabalho, né? Então, compensação. Então, não, e daí a culpa não é do trabalho, gente, a culpa é sua. Exato. A culpa é sua, porque você se colocou nesse lugar. Então, corpo sã, mente sã. Isso. É o que a gente falou há pouco tempo. Às vezes, encontrar 1 hora na semana ou no final de semana que você vai fazer algo pra você. É como se fosse um presente. Que pode ser uma massagem, uma aula de dança, uma aula de cerâmica, que eu tenho algumas pacientes que me trouxeram isso. Um yoga, uma volta no parque. 1 hora que você considera assim um presente. Que você ali percebe que tá por você, pra você, com você mesma e presente. É aquela hora que o celular tem que ficar desligado, de lado, pra você viver também aquele momento e respirar aquilo. Esses pequenos cuidados que, o que eu te falei, né? Parece pouco quando a gente fala assim, eu ajustei aqui um negocinho, outro negocinho, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente enche esse saco. É isso aí. E que a gente realmente faz uma modificação do nosso estado de espírito. Às vezes, a mensagem que a gente está mandando para nossa cabeça... Eu trabalhava num plantão, isso lá atrás. Quando eu conheci o Ramushi, fiz expansão de consciência, eu tinha um trabalho que eu realmente não gostava, mas ele era extremamente importante para mim naquele momento. E eu tinha um mau humor, e eu ficava com um cansaço depois que eu não estava bem ali. Foi quando eu sentei e eu escrevi. Escrever me ajuda muito. Eu também. Minha meta, até quando eu fico aqui? O que eu vou fazer para sair desse lugar?
E se ele me dá uma estabilidade financeira, aquele lugar, aquele plantão me dava uma tranquilidade que eu podia ter liberdade para fazer algumas outras coisas que eu queria, para os meus cursos, para as minhas especializações. Então eu comecei a trazer ele para um lugar de gratidão. E eu ia trabalhando, falando coisa boa. Falando sozinha no carro, cantando música boa. Já para entender, aquele lugar é bom, eu preciso dele agora, mas o futuro vai ser diferente. Perfeito. E aquilo me trouxe uma energia, uma mudança, uma simples atitude. Porque é muito diferente você ter o sonho do desejo. Total. Eu falo muito isso para as pessoas, assim, desejo, você só deseja. Eu desejo ter um corpo bom, belo, enfim, tá, isso é um desejo, né? Quando você tem um sonho, que é uma meta, e você fala muito da escrita, e eu também, porque a escrita solidifica as coisas, você tem ali, você coloca no papel, você tá trazendo argumentos para você, né? Então, eu bato muito nessa tecla da autorresponsabilidade, de você ter o seu desejo, de você ter vida própria e não colocar no seu parceiro, não colocar nos seus filhos, não colocar no trabalho, no seu chefe. Você ser dono da sua vida, você ser íntegro, porque todo mundo acorda, pega o celular na sequência. E eu achei ótimo você colocar aqui assim, não, é sem o celular. Gente, ninguém vai morrer de ficar 3 dias sem o celular. 3 dias, desculpa. Meia hora sem o celular. Já fiquei uma semana e sobrevivi. Não é maravilhoso? Não, eu trouxe 3 dias outro dia porque eu tava escutando, eu tava num evento e o Gabriel, o Vic Bold, tava falando que ele fez uma imersão. Ele fez um retiro e ele ficou uma semana, se eu não me engano, e ele falou, chegou no 3º dia, no primeiro dia eu achei que não ia aguentar, no 3º dia eu falava, uhul, não quero mais. Exatamente essa sensação. Eu fiquei já também. É maravilhoso, você fala, gente, eu não quero. Quando você vai pegar ele depois, até um negócio assim, tipo... Exatamente. Porque as pessoas entram numa ansiedade de tipo, como você não me responde? A pessoa te manda uma mensagem e ela te liga na sequência. Eu vejo isso nos meus filhos, assim, a necessidade da resposta ser muito rápida. E isso gera uma ansiedade, você conhece a SO, é uma ansiedade que eu vejo nas novas gerações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não só dentro da nossa casa, mas você que é líder e tem um time, da forma como você vai cobrar e como eles vão se cobrar. Porque isso gera doenças mentais. A gente tem 6 novas doenças mentais aí chegando, com certeza você sabe mais do que eu. Porque as pessoas ficam muito no mental e acaba esquecendo do corpo. E é tudo conectado. E daí você vai implementando doenças físicas, né? Eu fiz um curso de expansão de consciência eu fiz 4 semanas. E a cada 6 meses tinha uma semana de curso que a gente ia para um lugar afastado, sem celular. E era muito para trabalhar comportamento, emoções. Mas eu achei uma coisa sensacional que para esse trabalho acontecer, tinha uma atividade no curso que era obrigatória, atividade física. Então, todo dia de manhã, chegava, meditava, acordava já direto para meditação, café da manhã e físico. Porque corpo e mente associados. Não tem jeito. Então, a gente precisa colocar essa máquina em movimento. Trazendo um pouquinho até para a medicina tradicional, mas uma analogia. Pacientes que ficam acamados por muito tempo, eles ficam com feridas. Nosso corpo ele não está preparado para ficar parado. Nosso corpo ele é feito para o movimento. Então, quando ele está parado, ele machuca, ele enferruja. Ele faz uma úlcera. Ele precisa desse movimento. Então, sentir esse corpo, estar presente nesse corpo, porque às vezes a gente também, piloto automático. Então, às vezes, trazer um exercício só para você se mexer, se movimentar, às vezes de manhã cedo, no banho mesmo. Tá sem tempo? Faz no banho. Mexe um pouquinho, abre o peito, estica. Respira, né? Respira. Já liga, ativa esse corpo para preparar ele pro dia. Então, isso já ajuda até no humor. Para você ver. Assim, você vai mexendo o corpo, você já sai ali diferente. Você coloca sua energia também para se movimentar, não fica aquela coisa parada. Então,
faz toda a Sim. diferença. Eu acredito muito que a rotina, para uma pessoa que quer ter excelência, ter alta performance, ela precisa de rotina. E a rotina não é só o horário que você dorme, ou o horário que você acorda, o que você come. É o que você traz para sua mente, você alimentar todos os seus corpos sutis, enfim. Então, você fazer o exercício de respiração, você não acredita em meditação? Para 5 minutos, respira, mas porque a respiração é um presente, ela te coloca no estado presente. Exato. E quando você está presente, você fica íntegro e você se torna, você sabe tudo que está acontecendo dentro de você, dos seus sentimentos, né? Quando nós estamos num ritmo assim, mais intenso e a ansiedade batendo, a tendência é a nossa frequência respiratória aumentar e a nossa respiração fica mais curta. Tá? Isso aí aumenta a frequência cardíaca. Não necessariamente você vai ter um ataque cardíaco, mas sai do seu basal. Se a sua frequência vai de 65 a 70 no geral em repouso, ela vai para 80. Se você for ver o pulso do paciente, está normal. Porém, ele está sentindo uma sensação de mal-estar, achando que ele está palpitando. Talvez tenha saído do basal dele. Essa frequência cardíaca aumentada também vai liberar mais hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vai te deixar com um pensamento mais acelerado. Isso vai dando uma série de desconfortos, que muitas vezes, quando o paciente está ficando mais ansioso, se você conseguir parar e respirar, porque você já faz esse movimento contrário, é como se você colocasse ordem no corpo. Respira devagar, respiração mais profunda, entra mais oxigênio no seu corpo. Então, você vai levando mais energia para essa célula. Porque começa a diminuir o oxigênio no cérebro. Quando a gente está nesse nível de ansiedade. Aí, vai virando aquele turbilhão de emoções. Então, respirar, às vezes, inspira em 3, pausa 3, solta em 6, para que seu corpo regule. Às vezes, quando eu estou num dia muito agitado no consultório, eu fecho a porta. Pé no chão, coluna reta, queixinho alinhado. Respiro 1 minuto, eu entro de novo ali na consulta, eu sou do paciente, eu entrego o que eu tenho que entregar, minha concentração volta. Então... Eu faço muito isso, daí às vezes, que nem eu tava te contando, poxa, tenho meus filhos, eu trabalho pra caramba, tudo. Então, se meu dia não começar às 5h30 da manhã, eu não consigo dar conta de fazer essas coisas que eu gosto e que eu sei que fazem grande diferença na minha vida. A respiração, ou uma meditação, esse estado de presença. E depois a atividade física. Então, várias vezes que eu atropelo, que eu já saio direto para atividade física, e que acontece, tá, gente? Ninguém é perfeito. Ninguém. Mas de vez em quando, quando acontece isso, eu volto e 5 minutos antes de tomar o meu banho, eu paro, eu sento, coluna reta, eu coloco ali 5 minutos no cronômetro. E eu faço de 4, seguro 4, solto em 6, 8... É impressionante o lugar que ele te coloca. Você oxigena o seu cérebro, você traz clareza mental. Exato. E você continua o seu dia, você atropela. Daí você vai, porque daí você tem potência para você. E se você se sentir num lugar desconfortável durante o dia, é o que a Deia falou, você fecha a porta, você vai pro banheiro, você senta na privada. E você faz assim, ó. Porque antes de você dar uma resposta, às vezes, atravessada para alguém, respira e se conecta. Então, assim, a gente tá, assim, com uma especialista em... Eu acho maravilhoso o trabalho que você faz com as pessoas, de olhar essa individualização e essa pessoa como um ser 360 e também ver os micronutrientes que faltam também, eu acho que para todo mundo. Eu acho que queria te pedir uma dica, assim, dica não dá, outro dia a Bianca falou isso para mim, a gente não dá dica, a gente passa ensinamentos. Dica a gente pega de restaurante, ela é maravilhosa, né? Então, assim, se você pudesse passar alguns ensinamentos de nutrientes básicos que as pessoas que não precisam ter acesso, né, diariamente, porque hoje a gente não consegue repor tudo na alimentação, é difícil, isso. Né? É difícil. Na verdade, tem uma coisa que faz toda a diferença do ponto de vista alimentar para a gente conseguir chegar o mais perto do necessário, a organização. Então, talvez o conselho, o ensinamento principal, em vez de pensar em qual nutriente, organiza com uma certa antecedência, pode ser no dia anterior. Eu olho para a minha alimentação no domingo à noite. Então, ali no domingo à noite, eu já sei mais ou menos para onde vai a semana e eu consigo me organizar cada vez melhor. Mas
ter um aconselhamento de profissional eu acho interessante porque a individualidade biológica, o quanto você precisa de proteína é diferente do quanto eu preciso. Então, a gente colocar isso numa caixazinha e falar, serve para todo mundo? Não. Não dá. Hoje a gente tem a questão das escolhas alimentares, que a gente tem muito paciente vegano, vegetariano, paciente onívoro. Então, assim, quantidade de proteína é necessário bater uma boa quantidade para a saúde, para a resposta imunológica, para a saciedade. Mas qual tipo de proteína? Aí também depende da sua escolha. E a dieta precisa ser confortável, com aquilo que você consegue fazer. Então, eu colocaria a chave, a organização principal. Legal. E seguido por um aconselhamento profissional. Eu falo aconselhamento porque eu não vejo a dieta como uma prisão. Dieta, eu tenho em mente hábito alimentar diário. Então, se você come um sanduíche, um macarrão, é a sua dieta do dia. É isso. Mas se você come bem, também é a sua dieta. Então, para mim, esse aconselhamento profissional de quais são os alimentos que são importantes para você é uma forma de você conseguir enxergar a sua alimentação, o que faz diferença para você seguir com uma boa saúde. E você vai, com o tempo do tratamento, alinhando o que funciona, o que não funciona. É o que eu sempre falo, tratamento personalizado, a gente está conhecendo o paciente na primeira consulta, a gente tem uma visão geral, ainda que com alguns insights sobre o paciente, mas quanto mais tempo vai passando, a gente vai conseguindo alinhar cada vez mais para esse paciente ficar melhor. Porque faz parte, a gente vai se conhecendo. E aí a gente traz também muito o paciente para esse lugar. O que você está sentindo? Se observa. Para que eu falo, esse insight né? É valioso. Quanto mais o paciente se observa e me traz essas informações, melhor fica o meu tratamento para ele. Então, isso faz uma virada pra gente. Odéia, sabe que eu queria falar um pouco sobre longevidade? Apaixonada. Então, eu queria trazer esse lugar, porque eu sei que você sempre fala para mim da musculação. Eu sou uma pessoa que eu amo corrida, eu amo esporte, mas eu fujo da musculação. E eu entendi, você me explicou de uma forma muito nobre, que assim, Ju, sem musculação você não vai conseguir chegar onde você quer. E eu quero viver 120 anos. É isso. O músculo, hoje, a nossa musculatura é uma das questões que estão mais relacionadas à longevidade, prevenção de doenças e qualidade de vida. Porque hoje a gente tem muitos recursos, a nossa medicina, ela tá avançada, ela ajuda você a viver mais, nem sempre melhor. E muitas vezes essa musculatura, eu falo que ela é como se fosse uma armadura do seu corpo. Se você tem uma doença, se você tem um acidente, ele vai te proteger. Vai ajudar você a ter menos efeitos colaterais de tratamentos. Vai ajudar você a caminhar, viajar para uma cidade linda e caminhar por longas horas sem se sentir tão fadigado, sem ficar com tantas dores. Vai te ajudar a levantar de uma cadeira com rapidez, porque a nossa velocidade, a nossa agilidade está muito relacionada à nossa massa muscular. Ir para um avião e conseguir colocar a sua mala, né, lá na cabine, lá em cima, sem precisar de uma ajuda. Mas, homens, ajuda sempre é bem-vinda, tá? A gente agradece. Mas saber que você tem independência. Isso. Então, a musculatura, ela te dá isso. Para quem quer também manter um corpo com uma definição boa, isso ajuda demais. As mulheres climatéricas que começam a mudar, a flacidez na pele começa a ficar um pouquinho maior, o músculo, ele te ajuda também a trabalhar essa flacidez. Então, são tantas vantagens. E a gente não tá falando aqui de ficar musculosa, não. Não, é longe saúde de ser. Mesmo, saúde mesmo. Bem-estar, eu trago mais do que isso. Acho que é o bem-estar, porque o músculo, ele consegue também te dar o bem-estar. Eu sinto que quando eu perco muita, né, eu sou uma pessoa pequena, se eu perco muita massa muscular, eu me sinto muito mais cansada. Exato. Então, por mais que eu corra todos os dias, e daí tá errado também, eu já entendi, mas assim, eu começo a perder massa muscular e te traz uma fadiga, porque inclusive o seu cérebro é músculo, Exato. Né? A gente precisa ter um equilíbrio das atividades físicas. Quando a gente vai falar de longevidade, os dois importam. Então você precisa de uma capacidade cardiovascular boa e você precisa de uma estrutura muscular boa. Então é ótima a corrida associada a uma musculação.
esse equilíbrio é que vai te fazer sempre viver bem até os 120 anos, porque é qualidade de vida. A gente quer aproveitar, não é 120 anos pra Não, ficar pelo amor de em Deus. cima de uma cama. Não, é 120 anos incomodando muita gente. Exato, Eu tô viajando, se brincando. conectando muito, se divertindo. Então são essas coisas que a qualidade de vida hoje a gente olha muito pra isso. A questão relacionada à alimentação, a gente traz muito também essa questão, porque são esses hábitos alimentares, como tem muitas doenças relacionadas ao nosso consumo errado de alimentos, se você traz um bom consumo, e é isso, trabalho de formiguinha, a gente vai melhorando o hábito, não é de uma hora para outra, é devagar, ajustando aqui, ajustando ali. E o paciente vai sentindo a melhora. É o que eu falo, quando o paciente entra no tratamento, ele se propõe a fazer, ele vai virar uma chave, porque é muito gostoso você viver bem. E ontem eu achei muito legal que você trouxe para a Sophie do alimento, é o alimento único, né? Porque assim, a alimentação na minha casa sempre foi saudável, eu sempre fui a chata da alimentação desde menina, eu não sei, eu nasci assim. Então, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tenho pressão alta, eu não tenho nada, vou fazer os meus 44 anos e Muito bem, Ju. não, e assim, eu sou muito grata a ter tido essa atitude na minha vida, porque eu trouxe isso para dentro da minha casa e meus filhos não ficam doentes. É muito raro. Sim, eu lembro de uma vez a pediatra das crianças me ligou e falou assim, então, Ju, eu entendo que teve o Covid, mas faz 2 anos que você não traz eles. Eu falei, opa, porque eles não ficam doentes, porque eu uso muito o que vem da terra, o que é natural, então assim, e a gente come mal? Não, a gente come super bem, é super gostoso. E ontem, eu tenho uma pré-adolescente, então ontem quando você trouxe pra Sophie, falou assim, legal a barrinha de proteína, mas não sempre. Então quando a gente acha aquele saco, aquela embalagem muito bonita e fala assim, sem glúten, sem isso, sem aquilo, mas está dentro de uma embalagem. Então a gente não perdeu o hábito de ter a fruta, de ter... Eu achei muito legal isso, porque eu acabo entrando nesse lugar às vezes de, isso aqui é saudável, não tem açúcar, não tem glúten, não tem... E é mais prático, porque você pega a embalagem e vai. Mas também é prático você pegar uma fruta, você pegar um legume, se você fazer um potinho, né, de comida. Então, eu acho muito legal quando você traz isso. Acho que hoje a gente tem várias facilidades. E a indústria, eu vejo como... Eles estão olhando esse público que está cuidando mais da saúde. Eles também estão atentos a isso. E tem surgido várias opções bacanas. No entanto, quando a gente vai falar o que é bom e o que é ruim, não tem como comparar algo que você vai desembalar de uma coisa que você descasca, de uma coisa que você só tem um ingrediente. Então, qual é o ingrediente do arroz? Arroz. Da carne? Carne. Do ovo? Ovo. É isso, é o simples. O simples funciona. Então, lógico, existem facilitadores que... E aqui, longe de fazer apologia que eu não faço isso, que eu não como essas coisas, mas não tá na minha base alimentar, não é minha rotina. Não dependo disso pra fazer dar certo. Mas se por acaso eu tô num dia muito corrido que, nossa, eu esqueci de pegar minha alimentação de hoje. Ok, recorra a isso. Então, a gente tem acho que aproveitar esses produtos, porque a indústria tá melhorando, eu vejo esse cuidado. Mas aproveitar isso como ajudas, auxiliares, acessórios. E aproveitar uma base boa. Isso aí vai levar a gente longe. Uma das coisas que tá mais relacionada ao surgimento de doenças crônicas, câncer, doenças neurodegenerativas, resistência insulínica. Então, paciente com insulina mais alta vai ter problema em algum momento. Negócio que assim, a gente tem essa cultura imediatista. Assim como a mensagem do WhatsApp, se não tá dando uma doença agora, tá saudável. As doenças, elas demoram 20, 30 anos para serem formadas. Pra você ter ideia, uma das maiores causas de mortes na mulher, as pessoas têm muito medo de câncer, tá? Mas é a doença cardiovascular. As placas que fazem AVC, infarto, elas começam a serem formadas 18, 20 anos. Você é um adulto jovem, adolescente ali. E ali começa essa formação. Então, se você tem esse hábito de casa, ajuda muito a você evitar doenças de longo prazo. E tem uma coisa, Ju, até acalmando as mães de plantão, inclusive você. Muitas vezes, o que você fala naquele momento de adolescentes, que é uma fase desafiadora, que eles estão questionando, eles estão descobrindo, eles estão começando a ter autonomia.
O que é fantástico, mas desafiador para um pai ver isso tudo, às vezes, muitas coisas acontecem depois de 20, 30 anos. A chance do seu filho copiar o seu comportamento lá na frente é gigante. É pelo exemplo, né? É no exemplo. Naquele momento, é a fase da descoberta, autonomia. Vai ser questionadora, vai ser bem desafiadora, vai entrar em combate, vai tentar justificar que ela acha que aquele produto é saudável. Mas pode ter certeza que a tendência é copiar o que ela viu em casa. Então, esses exemplos, e eu falo isso porque até meus 20 anos eu não comia salada, de jeito nenhum, mas todo dia tinha salada na minha casa. Mas a nutróloga depois de alguns anos, né, gente? Então demorou para chegar nesse lugar. Mas aquela imagem dos meus pais comendo é uma coisa muito viva na minha memória. Muito. Minha mãe parecia que andava num pasto, comia um balde de folha. Eu adoro. E hoje eu faço a mesma coisa. E não só pelo que eu faço no trabalho, mas lógico que eu faço no trabalho também teve uma raiz que foi plantada lá atrás. E é muito sobre o exemplo mesmo, até a parte de exercícios dessa integridade, né, que a gente traz. Não adianta uma mãe querer que um filho seja ativo se ela não é ativa, se ela quer que o teu filho tenha rotina se ela não tem rotina. Exato. Então são todas, tá tudo interligado. Eu acredito muito nisso, que você é o exemplo. E eu vejo isso porque eu tenho filhos de diferentes idades e eu sou assim, o que eu faço? Eu puxo muito eles pra cozinha também de final de semana. Vem me ajudar com isso, ou vem... Eles adoram muqueca. E eu faço uma muqueca maravilhosa. Quero ser convidada, inclusive eu adoro. Já tá convidada. E daí o meu filho mais velho, ele não comia peixe. Hoje ele é o louco do peixe. Mas assim, ele não comia. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer ele pra perto. Hoje ele faz comigo. Então, assim, esse cuidado, às vezes, dá muito menos trabalho do que lá na frente você ter que remodelar tudo. E são escolhas. Então, assim, de novo, seus filhos vão agradecer que você não passou a mão na cabeça, falou assim, é criança. Quer ver uma coisa que me deixa muito brava, que eu não vou falar outra palavra? A avó tem que estragar. Desculpa, porque quem ama, cuida. De vez em quando, você dá um negocinho para os seus netos, de vez em quando, é de vez em quando. Porque quando você tem uma base que nem a gente tem, assim, a gente tem trabalha muito, tá sempre na loucura e que precisa dessa base de avós, de repente, para ajudar, se esses avós só estragarem, é um lugar que dói muito, porque é muito controverso. Então, assim, é educação isso. E a minha maior briga é essa. Meu pai, se escutar aqui, vai ficar bravo comigo. Porque eu falo, gente, quem ama, cuida. Então, a gente tem que tomar um lugar, porque eu falo que tem muitos valores invertidos na nossa sociedade. Que nem, para você ser magro, para você ter saúde, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter uma outra classe. Mentira. Porque o alimento básico, um ingrediente, ele é barato. O arroz, o feijão, é barato. Ovo. Então, assim, eu vejo muito isso na minha casa, por exemplo. As pessoas que entram para me ajudar, minhas ajudantes, elas emagrecem muito rápido porque param de comer coisas que são de fácil acesso e começam a comer comida. Às vezes nem sabem cozinhar e aprendem a cozinhar e falam, nossa, eu tô super disposta. Eu emagreci 10 quilos, eu desinchei, porque é comida. Ju, mas vou até trazer um contraponto para você. A família, ela vem lá atrás com uma questão relacionada a amor. A comida é muito relacionada a amor. Então, quando você ama, isso para os nossos avós, para os nossos pais, na teoria você tem que dar muita comida. Então, isso vem de uma cultura antiga. Hoje a gente está tendo uma visão diferente. Agora que a gente está começando realmente... A medicina, ela estava engateando até um dia desse. Ela está evoluindo muito rápido. Agora que a gente está tendo noção de que uma das coisas relacionadas à longevidade, por exemplo, é comer pouco. A gente não sabia disso há 30 anos. Não era uma informação que era difundida. Então a gente está cada vez mais tendo noção desse lugar. E aí vale entender também que, dependendo da idade da pessoa, você vai ter que ter um manejo. Sim, um jogo de cintura. Total. Eu falo brincando, mas... Pra eles é difícil entender. Eu vejo que eu ainda nem cheguei na parte de filhos. A gente tá em planejamento e a gente já tá educando as avós, as futuras vovós. Já falando sobre
como a gente vê a criação dos nossos filhos, porque eu sempre fui uma criança com um sobrepeso, o Thiago foi uma criança obesa, então a gente tem a base da nossa família toda muito relacionada a esse aumento de peso, então a gente já sabe que temos uma genética associada, que a gente vai fazer para cuidar dessas pessoas que ainda nem chegaram no mundo, para eles não terem os mesmos problemas que a gente. Então a gente está passando por um processo assim, de educação familiar para que a gente consiga ter uma harmonia melhor das falas. Mas é um super desafio, porque é muito enraizado. Mas é engraçado, porque você falou dos antepassados, né? Os meus avós são todos portugueses e eles sempre tiveram uma saúde muito boa e ninguém teve sobrepeso, lógico, uma barriguinha, porque eles também não se cuidavam tanto assim de fazer exercício. Exato. Mas eles se alimentavam bem, eles comiam comida. O que eu vi, assim, o que eu vejo acontecendo nesse timeline, nessa linha do tempo, é que a gente tem uma geração ali que passou por uma mudança muito grande no mundo, né? Onde tiveram acesso a comidas que o prazer de comer, né? De comer tá na gordura, tá numa gordura que não é saudável. Tipo, a gordura do meu avô era banha de porco, né? Então, e hoje a gente tem como saudável. Exato. Né? Então, tem vários. O ovo já foi visto como... Nossa, foi vilão, bonzinho. O vilão. Hoje ele é o que tá... por todas as categorias. Hoje de manhã todo mundo na minha casa comeu 2 ovos. Então, assim, a gente tá numa linha de aprendizado. Então, quando eu falo do meu pai, da minha mãe, imagina assim... Mas é desafiador. É desafiador porque fazer eles entenderem, às vezes, que eles precisam também mudar a alimentação deles para que eles tenham uma saúde. Agora que eles estão ficando com uma certa idade, eles têm capacidade de entendimento disso. Então, é desafiador para a nossa geração que está passando por essa quebra. Às vezes, Ju, é interessante, por exemplo, colocar um podcast falando sobre alimentação e deixar ali eles ouvindo aquilo, sabe? Ou ir numa nutricionista ou num nutrólogo para que eles possam ter uma visão de outra pessoa. Eu falo muito isso para mim virou um mantra, porque eu treino todo dia, eu amo, acredito no que eu faço, vejo a diferença e o que aconteceu na minha vida graças a todos esses pilares que eu trabalho. No entanto, minha mãe falava, mãe, tem que fazer musculação, mãe, musculação, mãe, musculação, mãe, musculação. Santo de casa não faz milagre. Aprendi isso. Minha mãe caiu ano passado, com 69 anos, ela estava na época, lesionou ombro e pé. Então, ok, quebrou, fratura. Foi no ortopedista, que assim, é Deus no céu e esse ortopedista na terra, porque ele ajudou muito a gente. Meu Deus, Canedo, te amo. E ele falou pra ela, olha, não vai operar, mas se você não fizer musculação, você vai cair de novo e você vai quebrar de novo. Hoje, minha mãe, 3 vezes na semana, ela tá fazendo musculação. Porque o meu ortopedista falou e eu falo, nossa. Isso que delícia. Eu falei a vida inteira. Eu tô 10 anos falando a mesma coisa pra ela. E é isso. Santo de casa não faz milagre, a informação veio. E uma coisa que eu achei muito bacana, porque quando o paciente entra no tratamento e ele se propõe a fazer, ele vai sentindo a diferença. Isso. E ela chegou pra mim e falou, há alguns poucos meses, filha, eu não tava percebendo que eu tava com dificuldade e que tava difícil sair do carro, empurrar a porta do carro, porque ela é pesada. E tá tão mais fácil, eu tô andando tão melhor, eu tô mais rápida. Então ali, ela já sabe, eu não preciso mais fazer força. Ela vai agora nesse Mas treino. Mas precisou de algo, né? É esse Exato. Lugar que é difícil pra gente chegar. Hoje minha mãe vai operar a coluna, né? A gente tava conversando. E eu sou a pessoa que eu falo, mãe, precisa fazer, precisa. Só que não adianta, é o que você falou, santo de casa não faz milagre. Então ela precisou passar por isso pra agora ter um autocuidado e tá tudo bem. Exato. Né? Tá tudo bem. Eu acho que assim, a gente tá passando também por... o mundo tá evoluindo, as gerações estão evoluindo. E o que você plantar agora na tua casa é o que seus filhos vão colher. Então, assim, eu sei que eu vou ser uma avó diferente. Não, meus filhos são apaixonados pelos meus pais, né? Assim como avós. E eu vou ser uma avó diferente, de repente eles me acham até mais chata. Não. Porque eu vou pegar... Ou não, mas assim, é a evolução do ser humano. Então, eu não posso querer que o meu pai seja igual foi... Ele não pode querer que
por exemplo, que meu bisavô me contava histórias de guerra, me contava histórias que ele dormia em cima da árvore, fugindo do lobo. Então, assim, é muito bonito ver. Eu tô lendo um livro sobre antroposofia. É isso, né? Isso. E eu acho muito legal porque ele também tá muito conectado com a forma de as pessoas se alimentarem também. Total. E que isso que você trouxe é o amor dentro da mesa. Tem culturas que você senta no chão e come com a mão, tem culturas que você sempre... Mas sempre está em volta de uma mesa, sempre tem comida no meio dela. Ju, né? teve uma paciente que... Algumas histórias chamam muita atenção. E ela tava falando que queria emagrecer, novinha, uma menina super bem sucedida, linda a história. E aí eu falei, me conta seus hábitos, tentando entender da onde ela vinha. Da onde estavam vindo aqueles costumes todos que ela tinha, porque tinha que comer 2 vezes, tinha que repetir o prato. E aí a gente conversando, ela falou, mas almoço de família, eu tenho que repetir. Eu falei, olha... Sim, você precisa de um prato, aquele vai te deixar saciada. Você pode aproveitar aquele momento com a sua família. Você não precisa sempre ultrapassar esse limite do seu corpo e chegar num lugar que fica até um mal-estar quando você exagera. Ela ficou me olhando, ela começou a chorar, Ju. Ela falou, minha avó vai ficar triste se eu não repetir o prato. Aí eu respirei fundo, falei, bom... Vamos lá, recalcular esse caminho, que eu vou ter que fazer aquela abordagem de uma maneira diferente para que ela consiga se sentir pertencente e entender que, às vezes, você vai ter que mudar um hábito para chegar no lugar que você almeja. Dividir a porção em 2 vezes e daí você Exato. repete e a avó se sente. Eu passo exatamente por estratégias. isso. Minha família inteira é portuguesa e ama comer. Então, assim, sim, a gente vai comer, mas daí começar. Você tá comendo pouco. Não, mas eu vou repetir. Exato. Né? É um jogo Não precisa de ser um cintura. conflito, né? E isso fica pra tudo na vida, assim. Eu aprendi muito. Eu batia muito de frente com os meus pais em relação à alimentação dos meus filhos. E eu entendi que não era esse lugar. Então eu deixo eles darem, eu deixo eles viverem. Aí fim de semana quer sentar no colo do vô e da avó e tomar um monte de sorvete? Minha mãe quer levar no McDonald's? Leva! Ninguém vai morrer. Porque o que vale é o seu dia a dia, a base tá boa. Então, assim, é o exemplo que você dá em casa. Porque daí eles vão ter aquele momento como um momento único de estar com o avô, com a avó, né? Não só porque está indo comer uma comida que seja, enfim, que não seja tão saudável, né? Exato. E vão entender que a rotina é boa. Ela vai funcionar e vai fazer com que você... Porque nenhum tratamento, Ju, não é essa prisão. Voltando para prisão. Eu tive uma paciente esses dias que ela... mas eu viajei, eu tive férias, aniversário. Essa é a vida. Tudo bem. É assim, não vai, o mundo não vai parar. Opa, peraí que eu quero emagrecer. O mundo não vai parar. A gente vai precisar aprender a lidar com essas situações do nosso dia a dia para conseguir ter um resultado positivo e favorável. E isso aí a gente vai ajustando todo dia com o paciente, a cada consulta, ele vai trazendo as dificuldades, a gente vai tentando pensar nas soluções para aquele paciente. E isso faz parte. Aquele domingo com a avó, vamos lá, é um momento especial, ok, o que você vai fazer de melhor durante a sua semana para ajustar isso, merecer aquele momento? Sim, e você passou isso pra Sophie de forma esplêndida, assim, ontem que... Ai, gente, é quase uma terapia. Eu fiquei ali tão feliz. Eu queria agradecer, acho que eu agradeci com os olhos, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações e você traz muito esse olhar, né, sistêmico, holístico, que eu brinco que é olhar pro todo. E o mais bonito que eu queria... Eu acho que a gente vai ter que daqui a pouco caminhar para se encerrar, mas assim... Vamos ter parte 2, por favor. Com certeza. Ixi, a Déia vai vir várias vezes ainda. Eu vejo muitos cases de sucesso de vocês dois. Eu falo vocês dois porque eu acho que é um casal, né? A Déia e o Thiago, que se complementam muito, né? E eu vejo muitos casais, por exemplo, eu vou com você, o Luiz vai com o Thiago, e eu já vi vários. E eu acho tão bonito quando você vê essas pessoas felizes, porque quando a gente fala de emagrecer... E eu sou muito contra a gente aplaudir a
eu tô falando a obesidade doença, eu acho feio e eu não tenho, se alguém tiver contra, ok, não tem problema nenhum, porque é doença, mata, né? Exato. Até esses dias eu vi um menino do TikTok que comia todos os salgadinhos, comia todos os McDonald's, ele infartou com 20 e poucos anos. Então não dá pra aplaudir um negócio desse. Então eu trago muito esse lugar para as crianças. Então é muito bonito você ver esse trabalho que vocês fazem com as famílias. Ontem eu tava ali sentada e vi criança correndo ali no meio. Eu sei que vocês não atendem crianças, mas de você ver pais preparados, a casa começa a ficar preparada. Exato. E a gente tem, se os meus avós, o meu avô faleceu com 97, o meu bisavô com 97, o irmão dele com 104. Cara, eu vou viver... Não, eu vou viver 100 e poucos. Duas coisas que eu não tiro da minha vida, o azeite e o vinho. Eu sei que são 4... Com moderação, gente, eu sei, é com moderação. Já definimos as doses, quantas pode na semana. Mas, assim, eu aprendi isso, era um costume da minha casa. Então, tem costumes que são bons e que ficam. Meus avós viveram assim porque também se alimentaram muito bem. Eles eram pessoas que tinham sempre, eu entrava na casa deles, tinha muita fruta, eram comidas reais, comida de um ingrediente. E antigamente, Ju, por mais que eles não fizessem atividade física, eles eram mais ativos. Hoje a gente fica muito tempo sentado, muito tempo dentro de uma sala, então mudou também a rotina das pessoas demais. A antroposofia traz muito isso, né? De você, quando você faz o estudo do ser, você começa a entender o porquê também existe tanta obesidade, Exato. Né? Então, assim, Mudou. é um problema sim. Eu quero alertar aqui as mães, os pais. Cara, que você tem filho em casa, não é legal. Ai, deixa bonitinho, vai crescer e emagrece. Não, porque é o que a Deia tá falando aqui, e eu acho que ela trouxe um ensinamento muito bonito. Isso é consequência de 18, 10, 20 anos para trás. Exato. Então, eu acho que isso é o lugar mais importante. Porque a gente falou de burnout, a gente trouxe... E o corpo... Ele é o que te leva para todos os lugares. É a sua casa. É a sua casa, é o seu templo. Então, a gente falou desde a alimentação, que é uma base, mas a gente falou da respiração. Então, é muito do que eu falo, assim, quando você quer ser um executivo potência, você quer ter uma empresa de sucesso, cara, tem tudo a ver o que a gente tá falando, Com porque certeza. se você não tiver uma rotina saudável, e eu sei que vocês atendem vários empresários, se você não tem uma rotina saudável, você não vai ter uma mente sã para te levar para um lugar de potência. Ju, não tem jeito. Se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com o outro, ou para o outro. Então, quanto mais você estiver saudável, a máquina funcionando bem, suas necessidades todas ali dentro do normal ou do ótimo, quando a gente está falando de performance, a gente vai para esse lugar, você vai estar no seu trabalho muito melhor, você vai estar nos seus relacionamentos muito melhor, você vai ter entrega, porque você vai estar inteiro. E amor próprio, né? Com certeza, porque você vai se sentir bem também, vai se ver no espelho, vai se sentir potente. Então, tá tudo junto. Tá totalmente relacionado à alta performance. Quando eu falo alta performance, não é só no trabalho, tá? É alta performance na vida. A base tem que estar boa, você tem que estar bem. Então, começa por você. Não adianta a gente almejar um trabalho e um sucesso absurdo se você não tiver essa base, se você não estiver olhando também. Lembra, não precisa ter 2 horas por dia para se cuidar, mas tenho 20 minutos, faça o seu melhor nos 20 minutos. Você vai organizando. Isso vai ajustando depois de um tempo. Tenha você dentro do seu calendário, né? Exato. Eu brinco com muitas pessoas hoje, a empresa, enfim, a vida é dona do calendário delas, do cronograma, e você não tá em nenhum lugar ali. Você precisa estar... Mas a gente cria. Cria, com certeza. A gente encontra tempo porque para o que a gente quer. Né? E assim, quando sua mente tá boa, você vai entregar muito mais rápido algo que você, de repente, demoraria mais tempo. Bato nessa tecla. E tem uma coisa que eu queria só para encerrar aqui, que a Deia trouxe para mim e que mexeu muito comigo, que eu sempre fiz muito esporte, que nem eu falei, mas eu sempre fui de esporte de ação. Então, você falou assim, Ju, tem uma coisa que vai mudar muito para você, a hora que você olhar no espelho e se ver forte.
E isso foi uma das coisas que mexeu comigo, porque realmente eu me olho no espelho, eu vejo a Ju que eu vejo todos os dias, né? Mas assim, pequena. Eu sempre fui pequenininha, sempre fui uma potência de pessoa, mas sempre pequenininha. E as pessoas falam, nossa, você malha, você faz... Sim, eu faço, eu malho, eu surfo, eu corro. E eu falo isso com tanto orgulho, porque assim, eu tenho muito orgulho de envelhecer. Maravilhoso. Eu adoro envelhecer. Quem tá envelhecendo é porque tá vivendo. É. Aquele que não envelheceu, infelizmente, morreu no meio do caminho. E dá pra ser melhor, Dá. né, Ideia? Dá pra ser melhor. E dá pra ter essa vida longa com prazer, com qualidade, mas é a gente que faz esse caminho. Então, a autorresponsabilidade de saber que as suas escolhas vão impactar no seu agora, no seu amanhã. Exatamente. Isso aí faz muita diferença. E lembra, não precisa ser de uma hora para outra toda essa mudança. A gente vai aos poucos, porque mudança de hábito dá trabalho. Não é simples, mas é de pouquinho em pouquinho e a gente vai ajustando para um nível cada vez melhor. Para encerrar só, eu acredito que a primeira coisa que se a gente pode dar não damos dicas, ensinamento. Bianca, você causou na minha vida agora com a dica. Pegue o seu caderno. Escreva algumas poucas metas para daqui 3, 6 meses, para amanhã, né? O que eu vou fazer de diferente para amanhã, o que eu vou fazer de diferente para daqui 3 meses e para daqui 6 meses. Exato. E eu achei muito legal que você falou ontem para a Sophie, o que você quer ver, né? O que você quer, qual é o presente que você quer se dar quando você se olhar no espelho e você se sentir? Você não falou dessa forma, eu tô aqui traduzindo com a minha visão, mas assim, é sobre isso. É assim, você é um ser único. E você, pode ser que amanhã você não esteja aqui, desculpa, a gente pode atravessar a rua e morrer. Às vezes você tá se cuidando um monte, só que você atravessa. Então, o que você pode fazer para você ser feliz hoje, se sentir bem hoje, né? Exato. É sobre isso. Essa construção da nossa saúde, do nosso ser, e isso vai fazer com que a gente viva mais e melhor. E a medicina está cada vez mais moderna. Você tem as reposições hormonais, você tem os micronutrientes, as reposições. Eu vejo assim, cara, outro dia eu tava conversando, já deu, mas assim, eu tava conversando com uma amiga minha que ela tá nos 50 e tralalá, e ela falou, eu tô pendurando no teto, assim, eu tô muito... Ela começou a fazer reposição, começou, né, a se cuidar mais, e você... A gente tem que falar de climatério, um dia cuidar dessas mulheres. E assim, eu venho contar o meu... Assim, agora eu comecei o meu tratamento, né? Já tô sentindo a diferença. Porque não é fácil. Porque o homem não sente da mesma forma. Não é que o homem não sente. Mas ele não sente da mesma forma. E muitas vezes, nesse lugar de se equiparar, as mulheres ficarem se comparando muito. Inclusive no trabalho. Como que eu vou sair dali? Como que eu não posso... Como que eu posso sentir esse cansaço se ele não tá sentindo? Hoje... As químicas são completamente diferentes. Eu cheguei pro meu marido hoje e falei, olha, é o seguinte, você tem uma esposa de 44 anos, nós temos 3 filhos e sim, eu tô passando por essa mudança. E estamos juntos, né? É sobre isso, cara, estamos juntos, é uma única casa. Hoje eu acho que a gente tem tanta oportunidade de tratamento, tantas opções para trazer essas mulheres para um lugar de volta à sua potência. A fase do diagnóstico, a gente acertar a medicação, ela demanda um tempo, mas ela é só uma fase. Depois que a gente acerta, é o que eu falo, veja isso como uma janela de oportunidade. Às vezes você pode levar a sua potência para um lugar até melhor. Nunca fez reposição de uma testosterona quando jovem. Agora, na menopausa, pode ter uma janela ali, e pode ser muito melhor do que você imagina. E com maturidade, nossa, aí a gente aproveita muito mais essas questões. Poxa. Então, é uma janela de oportunidade que demanda um pouquinho de paciência, mas na hora que acerta, nossa, aí também é um espetáculo, Ju, porque essa mulher, ela vai ficar muito melhor e vai conseguir viver bem por muito mais tempo. E lembrando
que você tá na metade da vida, só que até aos 40, 50 anos, você foi criança, você teve uma fase de amadurecimento. Agora você já tem, né, uma visão construída de mundo, você já sabe o que você quer. Então são 50 anos para você aproveitar a vida, cara. Exatamente. Então eu falo, gente, que delícia, eu não vejo a só hora. na metade, nem na metade ainda. Eu só quero aproveitar Exatamente. agora. Enfim, obrigada, Déia. Ai, Foi Ju, maravilhoso. obrigada. A gente vai vir mais, que eu sei que... acabou. Tem tanto pra falar. Déia. Nossa. Muito obrigado. Obrigada, e assim, Ju. agradeço profundamente. Eu tenho certeza que todo mundo amou. Obrigada. Obrigada. Conte comigo. Vamos nos ver ainda Sim, muitas com vezes. certeza. E levar também informação para tantas pessoas que estão te assistindo, te acompanhando, para viver melhor. Gratidão por toda a sua sabedoria. Obrigada. Obrigada.